buscando refrigério na presença de Jesus. É isso que nós devemos fazer quando nos reunimos aqui, e especialmente quando contemplamos a obra do Messias, a obra de Deus em salvar os homens. O mês de dezembro é um mês especial para nós, porque aquilo que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida, parece que a gente faz mais quando chega o mês de dezembro, especialmente porque esta data para nós cristãos é sem dúvida nenhuma uma data singular, a mais importante de todas, a mais especial de todas. O cumprimento da promessa do Senhor de enviar o Messias, o seu Filho, para nos salvar. E o Natal é isso. Nós não nos preocupamos especialmente com a data em si, com o dia em si, porque para nós esse significado é atemporal e ele deve ser aproveitado e ele deve ser sentido todos os dias do ano. E a gente não deve restringi-lo a uma data. Mas a nossa cultura acaba nos forçando a pensar mais sobre isso nesse período do ano, porque tudo está montado em torno disso. Embora no mercado o fator principal realmente não é Cristo, o fator principal é o consumo, é o final do ano, mas para nós cristãos, este mês não tem a ver com consumo tão somente, mas para nós cristãos especialmente tem a ver com essa data que foi escolhida para comemorar o Natal, e nós não sabemos exatamente em que dia isso aconteceu, mas é a data para nós singular, e sobre essa data então nós vamos ao longo do mês de dezembro falar bastante sobre isso. Eu gostaria de usar com vocês durante algumas destas nossas oportunidades aqui, o livro de João, o Evangelho de João, porque João tem uma maneira muito especial de abordar o nascimento e a obra do Senhor Jesus. Enquanto você tem, por exemplo, o evangelista Mateus, quando ele vai narrar a vida de Jesus, ele tem um enfoque voltado especialmente para os judeus. Então ele mostra Jesus como o cumprimento das promessas, ele mostra Jesus como o rei prometido, o Messias aguardado, tanto que ele começa pela linhagem de Jesus e por aí vai, mostrando sempre que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Você tem Marcos, por exemplo, escrevendo para os romanos, e os romanos sempre foram muito agitados, muito trabalhadores. Você tinha lá uma horda gigantesca de soldados e de oficiais vivendo lá na Palestina naqueles dias. E então Marcos escreve para eles mostrando que Jesus é o grande servo, Jesus é o grande trabalhador, ele veio para servir. E então pega um gancho lá na vida agitada dos romanos para que eles pudessem prestar atenção em Jesus. Você tem, por exemplo, Lucas escrevendo para os gregos. E como os gregos tinham um culto à perfeição, Lucas então mostra Jesus como o homem perfeito, como o homem sem defeito. Mostra Jesus como o verdadeiro, o filho do homem, o homem sem nenhum tipo de deficiência, para chamar a atenção dos gregos. Mas João, que escreve já no final do primeiro século, ele não pega nenhuma dessas abordagens, ele não se detém em narrar todos os fatos que ele lembrava a respeito de Jesus, mas ele se detém sim em explicar o significado da vinda do Senhor Jesus. O que Jesus significava, o que a obra dele significava, o que os milagres que ele realizou significavam. E João então não está preocupado simplesmente em contar a história do nascimento do Filho de Deus. João está preocupado em fazer com que as pessoas do seu tempo entendessem qual o significado da vinda do Senhor Jesus ao mundo. E por isso ele não começa falando da viagem de José e Maria até Belém, ele não começa falando sobre a visão que Maria teve de um anjo, que anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. João não se preocupa em contar como o anjo disse isso para José, João não se preocupa com essas questões, e ele nem começa pela infância do Senhor Jesus, ele começa muito antes disso. Ele começa lá em Gênesis 1, ele começa lá no princípio, e ele vai mostrar para nós, Deus está aqui. Deus sempre esteve aqui. O Filho de Deus, agora encarnado entre nós, é a realização de uma promessa do Senhor, mas não que ele estivesse ausente, porque ele está envolvido com tudo que diz respeito à nossa história, mas especialmente nesses dias, ele veio porque ele veio cumprir a missão de nos salvar. Ele veio para trazer luz. Vocês precisam entender qual o significado da presença de Jesus e encontrar refrigério no fato de que ele está aqui.
João estava vivendo uma crise no final do primeiro século. As igrejas estavam sendo fortemente perseguidas, as igrejas estavam passando por uma onda de apostasia, muita gente abandonando o evangelho, e João queria reanimar, João queria reavivar a obra do evangelho no seu tempo, e ele é usado por Deus para fazer isso, mostrando através desse evangelho o significado da presença de Jesus. E ele vai então dar um enfoque muito especial às declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo. Especialmente na sequência aí do livro, nós vamos encontrar 7 vezes o Senhor Jesus dizendo, eu sou, começando por, eu sou o pão da vida, e hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Depois ele vai dizer, eu sou a luz, e aí o Senhor Jesus vai fazer 7 afirmações sobre si mesmo, e João vai usar as palavras de Jesus para explicar o que isso significa, para mostrar o quanto nós precisamos de Jesus, e o quanto Jesus é fundamental na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos entender o significado da presença, da vida e da obra de Cristo para todos nós. Especialmente aqui, neste texto que nós lemos, eu quero comentar com vocês algumas coisas desse texto, algumas verdades desse texto, e depois aplicá-las à nossa vida. Mas, já de início, João começa dizendo que o Senhor Jesus é o verbo. E por que João escolhe essa expressão, essa palavra, o verbo, para descrever o Senhor Jesus? Porque essa maneira de se referir ao Senhor Jesus é para mostrar, e o termo aí no grego é logos, é para mostrar o quê? Que Jesus é aquele que veio comunicar, que veio mostrar Deus da maneira mais completa que nós homens pudéssemos conhecê-lo. Mas não apenas isso, para mostrar também que este Cristo que revela Deus, ele está em ação no mundo desde quando o mundo foi criado. Aliás, a própria criação do mundo depende dele. Então o termo verbo significa que Jesus Cristo é tanto a revelação de Deus, quanto é também a própria ação de Deus no mundo. Jesus Cristo é aquele que anuncia e é aquele que faz. Quando a gente estuda isso dentro da teologia, especialmente quando a gente estuda a Trindade, nós vamos descobrir que dentro da Trindade não existe diferença entre essência, porque as 3 pessoas da Trindade são de mesma essência, de mesmo caráter, de mesmo tudo. Existe uma única diferenciação que a gente faz dentro da Trindade, que a gente chama de a diferença na economia da Trindade. E economia aí não tem a ver com poupar dinheiro, mas economia aí tem a ver com trabalho. Qual a função de cada membro da Trindade? Cada um deles exerce uma função específica. O Pai é aquele que decretou todas as coisas. Ele é o planejador, ele é o decretador. Ele estabeleceu tudo o que deveria acontecer antes que todas as coisas houvessem. E depois você tem o Filho é o comunicador. Ele comunica o que o Pai decretou e ele faz o que o Pai decretou. Então ele é a pessoa da comunicação e da ação. E então você vai ver que João vai mostrar o seguinte, que lá no princípio, Jesus Cristo, que eles estavam vendo naqueles dias, ou que eles tinham visto naqueles dias, lá por volta do ano 30, no primeiro terço do primeiro século, aquele Cristo que eles viram andando sobre a Palestina, antes de se encarnar, ele esteve presente lá na criação, quando tudo surgiu, chamando as coisas à existência. Essa é a economia da segunda pessoa, o trabalho da segunda pessoa da Trindade, do Filho. E o trabalho do Espírito, nós não vamos entrar nisso nesse momento aqui, mas o trabalho da terceira pessoa da Trindade é aplicar ao coração do homem isso que o Pai decretou, que o Filho comunicou e fez, e agora o Espírito Santo, ele interioriza isso dentro do coração e faz com que a gente entenda, creia e receba esta obra. Essa é a economia da Trindade. João aqui não vai falar sobre o Pai especificamente, nem sobre o Espírito, mas ele vai falar sobre a segunda pessoa da Trindade. Ele vai falar sobre aquele que fez. Então, fazendo referência a Jesus, aquele homem de Nazaré, que andou entre eles, que realizou muitos milagres, que nasceu em Belém, que morreu, foi crucificado em Jerusalém, no Gólgota, esse Cristo, João diz, ele é o Verbo de Deus. Aquele que comunica o Pai. É interessante, se a gente pensar um pouquinho sobre isso, ele é a verdadeira expressão da glória de Deus. No Antigo Testamento tem um texto curioso, que é o texto lá de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão estava pensando sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a construção
de um templo para que Deus pudesse estar presente ali. Essa era a concepção deles, que a manifestação visível de algum sobrenatural de Deus pudesse simbolizar a presença de Deus no lugar. Veja que Salomão, pensando sobre isso, ele disse as seguintes palavras lá no capítulo 8, versículo 27 de 1 Reis: mas de fato habitaria Deus na terra? Porque o povo tinha experimentado a glória de Deus lá no tabernáculo, quando Deus se manifestou a sua presença lá. O povo tinha experimentado a glória de Deus quando Deus manifestou a sua presença no deserto enquanto eles caminhavam. E até especialmente no templo, quando ele foi concluído, Deus manifestou a sua presença ali. Mas houve um dia em que a presença de Deus se foi do tabernáculo e do templo por causa da desobediência do povo. E então Salomão, por um acaso, ele faz essa pergunta: por um acaso habitaria a glória de Deus entre nós novamente? Habitaria a glória do Senhor sobre nós? Ou ela estaria sempre momentaneamente vindo, mostrando os poderosos feitos de Deus e depois indo embora? E então a resposta para essa pergunta é exatamente a presença de Jesus no mundo. O Deus Emanuel, quando ele vem habitar entre nós, é a manifestação perfeita, é a manifestação completa de Deus entre os homens. É a resposta à pergunta de Salomão: acaso habitaria a glória de Deus entre nós, sobre essa terra? Jesus é essa resposta. E para o judeu que está ouvindo João, ou lendo João falando, o judeu logo lembra disso, pensa na pergunta do rei Salomão, e eles agora têm a resposta: o verbo de Deus, ele habitou entre nós. Ele está entre nós há muito tempo. Quando Deus decidiu criar o mundo, Deus anunciou a sua vontade ao seu filho, e o seu filho veio a este mundo, ou aliás, o seu filho no nada, ele diz que este mundo vem à existência. Ele chama do nada as coisas à existência. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está criando lá no princípio? Segundo o evangelista João, e aquilo que nós aprendemos com a Bíblia, quem está criando lá é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o verbo de Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo: Deus está aqui há muito tempo. Jesus está aqui há muito tempo. Imagine se você fosse um daqueles ouvintes, no final do primeiro século, Jesus tinha ascendido aos céus no ano 33, seguindo a contagem cronológica do calendário agostiniano. No ano 33, ele subiu aos céus. E aí lá por volta do ano 90, quando o Evangelho de João foi escrito, as pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas, exauridas pela perseguição que eles sofriam, especialmente os cristãos. E o sentimento que eles tinham é: estamos sozinhos. Não temos mais o Senhor Jesus. Ele foi para o céu e deixou a gente aqui. A gente achava que ele ia voltar no ano seguinte, ele não veio. Aí a gente esperou 10 anos, ele não veio. E agora nós já esperamos 60 anos e ele ainda não voltou. E aí João chega para eles e diz: o verbo, Jesus Cristo é o verbo. E o verbo é Deus. E desde o princípio ele está conosco. João estava dizendo para eles: Jesus está aqui. Ele sempre esteve. Como ele prometeu, e João tinha ouvido essa promessa do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João está lembrando para aquela igreja: o nosso Senhor Jesus sempre esteve. E a presença do verbo de Deus é o que traz refrigério para o nosso coração. Você talvez esteja cansado da sua vida, das suas lutas. Cada um de nós tem uma história diferente, mas se existe algo que é comum à história de cada um de nós, é que nós estamos sempre muito exaustos e muito cansados. E nós só encontramos realmente refrigério e descanso num único nome, é no nome do Senhor Jesus. E ele não está ausente da sua vida, ele não está distante, ele está aqui. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele sempre esteve e ele sempre estará com você e sempre estará conosco. Qual o significado de Jesus ter nascido nesse mundo? Qual o significado dele ter vindo até nós? O nome Emanuel, que inclusive o filho da Edna tem esse nome, eu falo, é o nome mais bonito da igreja, sem dúvida nenhuma, porque este nome significa Deus conosco. Deus habitando conosco. Jesus é o Deus Emanuel,
Ele habita comigo, Ele habita com você. Ele desde o princípio está absolutamente presente na nossa história. Ele está presente na sua vida. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe das suas dores. E se existe um lugar onde você pode encontrar alívio, este lugar não é propriamente no templo, na igreja, mas esse lugar é em Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é aquele que comunica Deus, é aquele que mostra Deus, é aquele que faz as obras de Deus. O versículo 4, portanto, João faz uma ligação. Primeiro ele mostra o Senhor Jesus como este verbo eterno do Senhor, como este verbo criador do Senhor, como este Jesus encarnado, este Deus presente, o Deus Emanuel. Mas no versículo 4 ele já faz uma outra ligação. E ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E então ele começa a mostrar Jesus, algo que ele vai fazer mais adiante no livro de João, quando João vai mostrar essas frases do Senhor Jesus: eu sou o pão da vida, e na sequência, eu sou a luz do mundo. Mas João aqui está introduzindo isso para falar mais tarde, de forma mais específica e mais profunda sobre o assunto. Mas agora de imediato ele está dizendo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele continua na ligação lá com Gênesis 1. Se você lembrar de Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí no versículo 3, e disse Deus: haja luz. E então o que João está mostrando é que lá no princípio, Jesus mesmo já realizou a criação de tal maneira que ficasse muito claro para os homens qual é o princípio de uma nova vida. O princípio de uma nova vida é quando a luz de Deus raia sobre o nosso coração. Quando o mundo estava em desordem e não havia absolutamente nada, o Filho de Deus começou criando, dizendo: haja luz. E agora João, para mostrar para eles como é que começa uma nova vida, ele vai dizer o seguinte: uma nova vida é iniciada pelo Verbo de Deus, ele que é aquele sempre presente. E o primeiro ato do Verbo de Deus para trazer vida aos homens, porque ele é a própria vida, é fazer com que nasça a sua luz sobre os homens. E então João diz: a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. A vida do homem sem Deus é descrita nas Escrituras como uma vida em trevas. E o que uma vida em trevas significa? Uma vida em trevas significa uma vida completamente absorvida pelas intenções de Satanás. Satanás é aquele que é a própria treva. Ele é descrito como estas trevas que sobrevieram sobre esta terra, que caíram sobre os homens. E sobre os homens que vivem em trevas, veio a luz do Senhor Jesus. Ele ilumina os homens, ele ilumina o caminho dos homens, ele traz claridade aonde nós não enxergamos absolutamente nada. Uma outra maneira de descrever a vida dos homens sem Deus é cegueira. E cegueira nada mais é do que trevas profundas. Quando uma pessoa não consegue perceber a luz, não enxerga cores, não enxerga nada que está além de si e nem dentro de si. Uma pessoa mergulhada na mais profunda treva. E então uma das maneiras de descrever o homem sem Deus é dizendo que estes homens sem Deus são como cegos. E alguns são cegos dirigindo outros cegos em direção a um abismo de morte, um abismo de sofrimento, uma ruína tremenda. E Jesus Cristo veio e traz a luz para aqueles que estão em cegueira, trazendo para eles de volta a visão. E então faz muito sentido João chegar para aquela geração de gente cansada e de alguns que estavam querendo inclusive abandonar a fé em Cristo Jesus, para dizer para eles: vocês vão para onde? Jesus é a luz dos homens. Vocês vão deixar a luz para voltar para as trevas? As trevas sempre fizeram resistência à luz, mas elas nunca puderam resistir à luz. Aonde uma lâmpada se acende, as trevas não permanecem, elas precisam dar espaço, porque a luz é mais poderosa do que as trevas. Sempre foi, em qualquer aspecto, seja na ciência ou seja nas questões espirituais, a luz é mais poderosa. E João está dizendo: vocês vão para onde? Se a vida está em Cristo e Ele é a luz dos homens, para onde vocês vão? A grande tentação nossa é a tentação do coração do homem, e a gente pode refletir sobre isso neste mês e nesta época do Natal. A grande tentação do homem foi andar em direção às trevas.
As trevas atraem a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma natureza caída. As trevas atraem o nosso coração, porque elas oferecem aquilo que o nosso coração caído quer. Mas elas nunca trarão alívio, elas nunca trarão paz, e elas nunca trarão claridade para o seu entendimento. Elas nunca esclarecerão a sua mente. Do contrário, quando Jesus entra na nossa vida, Ele promove a paz entre nós e Deus. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele traz satisfação ao nosso coração. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele traz claridade à nossa mente, de tal maneira que a gente começa a olhar para o mundo e entender as coisas. A gente olha para a nossa vida e a gente entende. E tem muita gente que diz, olha, eu não tenho vida. Já ouviram essa expressão? Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho vida. Quando uma pessoa diz que não tem vida, ela está dizendo nada mais, nada menos do que, eu não tenho Cristo. Porque João diz, Cristo é a vida. E para permanecer e para desfrutar desta vida, você precisa correr para a luz dos homens. E a luz dos homens é Jesus. É lá que nós temos vida. E então, é isso que João está falando. Essa palavra vida, que aqui está associada à palavra luz, é uma palavra-chave no livro de João. E nós não podemos abrir mão disso e nem perder de vista esse tema. Luz e trevas são temas que se repetem ao longo de todo o Evangelho de João, mas também quando você vai lá para as epístolas de João, você vai encontrar essa repetição várias vezes, especialmente no capítulo 1, João vai falar bastante sobre isso. E o que João quer é que nós, pecadores, nós tragamos a nossa mente, façamos com que a nossa mente, ela produza essa reflexão. Longe de Deus, trevas. Perto de Jesus, luz. Onde você quer viver? Nas trevas ou na luz? Uma nova vida começa exatamente nessa corrida para perto de Jesus. E aí você pode lembrar da palavra de Deus que diz, eis que Ele não está longe de vós. Você pode lembrar de Isaías 55 e diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E eu quero dizer para vocês, Cristo está aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui. E nós temos que aproveitar a presença dEle e correr para os braços dEle, para desfrutar dessa luz enquanto nós podemos. Não pode deixar que a sua vida se perpetue nas trevas. Isso significa... É isso que significa o Natal, é isso que significa o nascimento de Jesus. A luz veio aos homens. Mas é interessante que se você seguir aí os versículos, você vai ver que Deus mandou João, aliás, versículo 5 ainda, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Mas Deus enviou João para anunciar que a luz viria, ele anunciou e quando ele veio, o que aconteceu? Os homens rejeitaram a luz e amaram mais as trevas do que a luz. O versículo 8 diz, ele não, falando sobre João, diz que ele não era a luz, mas veio para que testificasse sobre a luz. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E este é Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Além disso, versículo 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas os que receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que significa Jesus ter nascido entre nós? Significa que o Filho de Deus veio a este mundo cheio de graça e cheio de verdade. Você quer ter certeza sobre alguma coisa? É certeza em Deus. E você já percebeu, eu sei que vocês já sentiram isso, que no mundo da desinformação, esta obscuridade cansa a gente. Cansa não saber o que as pessoas estão dizendo. Cansa não saber se é verdade. Cansa ficar investigando para poder ter certeza sobre alguma coisa. Cansa receber e-mails todos os dias, alguns do banco, alguns de um outro lugar, e você não sabe se é verdade ou não. Então toda informação que chega até você, você tem que fazer aquele exercício, às vezes extenso, exausto, de conferir se é verdade. Mesmo as senhoras que não estão habituadas, as senhoras mais de idade que não estão habituadas com os meios da internet, com as redes mundiais, mas ainda assim o telefone lá de casa liga e fala assim, olha, a senhora foi contemplada no programa não sei das quantas aí, e ganhou um carro novo.
E aí a coitada da senhora atarefada, na sua casa, cheio de trabalho, ela precisa fazer um exercício gigantesco, convocar todas as amigas para fazer uma pesquisa e ver se aquilo é verdadeiro, antes de informar o CPF, o RG e o endereço. E provavelmente está passando por um golpe. O mundo de trevas e de enganos cansa a gente, deixa a gente exausto. Nós somos uma geração de gente cansada e exausta. Não tem romano por aí com uma espada na mão caçando o cristão. Mas nós estamos sendo caçados nesse mundo de trevas por todo tipo de engano todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E João está dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A mensagem do Senhor para nós nessa manhã, sabe o que significa Deus estar presente aqui entre nós hoje? Significa que nele você tem o favor que você não merece. E significa que nele você tem a verdade que é tão difícil de encontrar aí fora. Mas nele você não precisa ter medo. Ele traz alívio para o nosso coração. Porque ouvir uma verdade alivia o coração e a alma. Traz descanso para a nossa mente. Quando a gente encontra algo que a gente realmente pode confiar. E João está dizendo isso para aqueles crentes, para dizer: não abandonem o Senhor Jesus. Não abandonem a fé de vocês. Continuem firmes, porque Ele é a graça, Ele é a verdade. Vimos a sua glória. Você quer conhecer Deus? Você quer ver Deus? Você quer sentir Deus? Então olhe para Cristo, porque Ele é a glória de Deus. Ele é a resposta à pergunta de Salomão: acaso a glória de Deus habitará na terra? Sim, ela habitou em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o retrato falado, o retrato encarnado, o retrato personificado do próprio Senhor. E o desafio para nós cristãos nesse tempo é olharmos para Jesus, desfrutarmos da sua presença, encontrarmos refrigério nele, sabermos que ele sempre esteve e sempre estará conosco. Nós vivemos na presença de Jesus. E ele há de cuidar da minha e da sua vida até o último dia. Dezembro e Natal significa isso. Significa lembrar a todos os homens que o Deus enviou, o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho a nós, para que nós não vivêssemos sós. Você não tem que viver sozinho, você não tem que ficar desiludido, desanimado e solitário. Basta que você tenha consciência disso. Cristo está com você. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele é o ânimo que você precisa, Ele é a coragem que você precisa, Ele é a alegria que você quer, Ele é a verdade que você precisa. Ele é a graça que todos nós precisamos. Então não deixe que o cansaço do mundo, o nosso coração cheio de ideias ruins, a nossa mente tão perturbada, não deixe que isso convença você de que você não vale nada, de que você está no fim da vida, de que você só resta morrer porque essa vida não faz. Essas coisas todas que passam pela cabeça do homem cansado desse mundo. Jesus Cristo, Ele diz exatamente o contrário para nós. Jesus disse: sim, você não tem valor, mas eu dei a minha vida por você. Eu te comprei com meu sangue. Você vale sim, para o meu Pai, você vale o sangue do Filho dele. E aí você lembra de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Você é alguém muito especial, porque a graça e a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a sua vida. Você é alguém especial porque Cristo te incluiu na família de Deus. Você não é uma criatura de Deus, você é filho de Deus. É isso que significa o nascimento de Jesus. Ele veio trazer para nós uma nova vida. E quando a luz dele brilha no nosso coração, uma existência completamente nova dá início. E essa existência se concretizará no dia em que ele voltar. E nesse dia ele vai nos chamar e nos reunir com uma só família. E nós vamos desfrutar de sua presença para sempre. É isso que significa Jesus estar presente entre nós, ter nascido neste mundo. É isso que o Natal significa. Vamos louvar a Deus por isso, vamos exaltá-lo por isso, e vamos agradecer muito ao Senhor por isso, e suplicar que Ele nos ajude a realmente alimentar o coração com estas verdades, para que a nossa vida seja realmente uma vida nova. Vamos cantar.